Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda, hoje para resolver a questão 4 da prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. A questão número 4 pergunta o seguinte: para quais valores da constante p, a função f é contínua em menos infinito até mais infinito, ou seja, em todos os reais? Justifique sua resposta. A função f de x é definida como x mais 2p para x menor ou igual a 1 e p ao quadrado para x maior que 1. Lembrando que p é uma constante e precisamos descobri-la para a função ser constante em todos os reais. Para encontrar os valores de p para o qual f é contínua, precisamos rever o conceito de continuidade no ponto. Para que a função f de x seja contínua em x igual a 1, que é o ponto em que a função troca de definição, é preciso que f de 1, o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x e o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, todos existam e sejam iguais entre si. Vamos calcular esses limites e a função no ponto para ver o que encontramos. Então aqui estão as três contas: f de 1, limite quando x tende a 1 pela direita de f e limite quando x tende a 1 pela esquerda de f. Todas essas devem existir e serem iguais. Vamos calculá-las. Primeiro vamos calcular f de 1. Como x é igual a 1, a função f de x, para esses valores, iguais ou menores que 1, é definida como x mais 2p. Como x é 1, então f de 1 vai ser 1 mais 2p. Vamos agora para os limites. No limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, estamos nos aproximando de 1 por valores menores do que 1. Para valores de x menores do que 1, f de x é igual a x mais 2p. Então trocamos f de x por x mais 2p dentro do limite. Agora, para calcular esse limite, basta trocar x por 1. E encontramos que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a 1 mais 2p. Note que esse limite e f de 1, ambos são iguais, são 1 mais 2p, então são iguais para qualquer valor de p. Temos que ver agora o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Quando x se aproxima de 1 pela direita, x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1. Para x maior que 1, a função f de x é definida como p ao quadrado. Substituímos assim f de x por p ao quadrado. Como p é uma constante, p ao quadrado também é uma constante. Então, quando x tende a 1 pela direita, p ao quadrado, que é constante, permanece p ao quadrado. Nesse caso, o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual a p ao quadrado. Todos esses limites e f de 1 existem. Encontramos uma expressão em função de p, mas é preciso que eles sejam iguais. Nesse caso, p ao quadrado tem que ser igual a 1 mais 2p. Assim, para encontrar p de modo que a função f de x seja contínua, precisamos encontrar o valor de p que satisfaz a equação quadrática p ao quadrado igual a 1 mais 2p. Vamos deixar essa equação na forma padrão para resolvê-la. Para fazer isso, subtraímos 1 e subtraímos 2p dos dois lados da igualdade, ficando com p ao quadrado menos 2p menos 1 igual a zero. Aqui temos uma equação de segundo grau, podemos resolvê-la de várias formas, mas aqui vamos resolver da mais comum, que é utilizando a fórmula de Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara, p é igual a menos menos 2, mais menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, sobre 2 vezes 1. Podemos simplificar bastante essa expressão. Menos menos 2 é igual a 2. Dentro da raiz, menos 2 ao quadrado dá 4. E menos 4 vezes 1 vezes menos 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 1, menos com menos, mais. Então ficamos com mais 4. Dentro da raiz, então, fica 4 mais 4. No denominador, 2 vezes 1 é igual a 2. Limpamos agora o nosso quadro para continuar com a conta mais abaixo. 4 mais 4 é igual a 8, então ficamos com 8 dentro da raiz. Raiz quadrada de 8 não é uma raiz exata, mas nós podemos transformar essa raiz e simplificá-la. Um dos modos para fazer isso é perceber que 8 é igual a 4 vezes 2, então trocamos 8 por 4 vezes 2 dentro da raiz.
Por sua vez, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, então podemos tirar o 4 de dentro da raiz para fora como um 2. P fica sendo 2 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Limpamos mais uma vez o nosso quadro para continuar com a conta. Note que no numerador todos os termos possuem 2. Ele é 2 mais ou menos 2 raiz de 2. Podemos colocar esse 2 em evidência. Colocando em evidência, P se torna 2 que multiplica 1 mais ou menos raiz de 2 dividido por 2. Dessa forma, temos 1 mais ou menos raiz de 2 vezes 2 e dividido por 2. Multiplicar por 2 e depois dividir por 2 volta para o número original. Assim, o nosso P é igual a 1 mais ou menos raiz de 2. Separando nas duas possibilidades, P pode ser 1 mais raiz de 2 ou 1 menos raiz de 2. Portanto, os valores de P para os quais a função f de x é contínua são P igual a 1 mais raiz de 2 ou P igual a 1 menos raiz de 2. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois mais vídeos virão. Valeu, falou!